Graça e paz, irmãos e irmãs, tenham todos e todas um bom dia. Hoje nós vamos ao nosso 11º estudo sobre a Epístola de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre a 8ª marca de uma igreja ideal, que é convertestes a Deus. Então hoje nós vamos abordar brevemente o tema da conversão, ok? Baseado no versículo 9 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que diz assim, na parte B do versículo, na parte do meio: E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. A conversão, uma igreja de homens e mulheres convertidos ao Senhor Deus, a Jesus Cristo, era notório, repercutiu em todo o território da Grécia, na Macedônia, na Acaia, o que estava acontecendo na cidade de Tessalônica, o que havia acontecido, como que a fé daquelas pessoas em Jesus cresceu, como eles deixaram seus ídolos e como se converteram ao Senhor. A palavra convertestes aqui no texto, no versículo 9, é epistrefu, que indica voltar a um ponto ou a uma área onde se estava anteriormente. Significa dar meia volta, voltar, retornar. Pode significar também mudar de crença, passar a aceitar, mudar de vida. Mas é uma mudança de vida que indica um voltar para Deus, ou seja, uma mudança assim como Deus gostaria que fosse, que existisse, uma mudança como Deus gostaria de que fosse essa mudança realizada. Foi notório isso, a maneira como essas pessoas mudaram. Paulo, Silvano e Timóteo fazem questão de destacar isso nesse primeiro capítulo. E para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, fortalecer ainda um pouco mais sobre a importância da conversão como marca de uma igreja ideal, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 23. Nós vamos encontrar aqui em 2 Reis, no capítulo 23, alguns relatos da história do 16º rei de Judá, um rei que governou durante aproximadamente 31 anos, o rei Josias. 2 Reis 23, versículo 24 e 25, dizem assim: Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias achara na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Aprendemos aqui, segundo o escritor de 2 Reis, que antes de Josias ninguém se converteu a Deus como esse homem, ou seja, nem o rei Davi. A conversão de Josias foi uma conversão, como nós podemos ler aqui, genuína, ideal. E uma conversão genuína como essa, que antes dele ninguém se assemelhou, uma conversão como essa tem algo que lhe segue, tem algo que lhe é presente. O versículo 24 inicia dizendo que ele aboliu ídolos do lar, abominações, todas as abominações,
A palavra abolir aqui é deixar de usar. Abolir significa eliminar, anular, largar. Ele se converte ao Senhor e ele vai então largar, ele vai deixar tudo aquilo que era pecado, tudo aquilo que poderia causar ou influenciar ao pecado. Quando não é desta maneira, pode ser convencimento, mas conversão genuína, conversão ideal, como aconteceu lá em Tessalônica, na igreja dos Tessalonicenses. E aqui agora em Josias, aproximadamente 600, 700 anos antes, 500 anos antes do movimento que aconteceu na igreja de Tessalonicenses, já estava acontecendo aqui com Josias essa conversão, o Espírito já estava trabalhando aqui. Não é conversão se não houve um deixar, pode ser convencimento. Eu quero deixar essa palavra aqui exortativa, que na verdade a palavra de exortação indica ser uma palavra séria, mas uma palavra de encorajamento, que traz ânimo e coragem. Se você ainda não deixou a prática do pecado e o que causa pecado, então isso indica que você ainda não se converteu, mas que você se convenceu que o caminho de Jesus é o melhor caminho. Porém, o convencimento não garante. Convencer-se apenas não garante salvação e vida eterna. O que garante salvação e vida eterna é conversão. Então Josias, ele teve essa marca de conversão no seu ministério, na sua caminhada, no seu reinado, na sua vivência. Ele aboliu, ele deixou, ele largou. Ele deixou de mão, ele deixou para trás essas coisas. Ele retirou essas coisas da sua vida e procurou trabalhar isso na vida daqueles que ele liderava. Também gostaria de ler com você brevemente um outro princípio que nós aprendemos no livro de Atos, capítulo 11. Nós encontramos aqui em Atos, capítulo 11, algo que vem primeiro do que a conversão. Aqui em 2 Reis 23, falando sobre o Josias, nós encontramos princípios pós-conversão. Depois da conversão, são marcas que fazem parte. Se você diz que é convertido, deixar, largar, abolir ao pecado e aquilo que causa pecado, tem que estar presente, senão não é conversão. Então, agora aqui em Atos 11, algo que é necessário antes da conversão. Atos capítulo 11, versículo 21 diz assim: a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Esse texto fala de um avivamento que aconteceu na cidade de Antioquia. Muitos discípulos não estavam pregando a palavra do Senhor, tinham sido dispersos, estavam traumatizados ainda acerca da perseguição que veio sobre Estevão, sobre a morte de Estevão, e o medo, o trauma, fez com que muitos discípulos não pregassem Jesus, vivessem, mas não pregassem. Mas houve alguns que superaram esse trauma, esse medo, e a mão do Senhor estava sobre eles. E conforme eles começaram a pregar o evangelho do Senhor, eles não pregavam aquisição de posses, de bens materiais. Pelo contrário, esses pregadores, eles eram pregadores que estavam abrindo mão do que tinham. Eram pessoas que pregavam o evangelho de Jesus, do Jesus que morreu, que ressuscitou e que ama e que quer salvar o pecador. Mas muitas pessoas foram se convertendo, diz o texto. Mas antes da conversão, a palavra diz que eles creram. Crendo, se converteram ao Senhor. Se ainda você duvida, se você não tem essa segurança total ainda
de Cristo como teu Senhor e Salvador, se você ainda não crê em Jesus, e não crê na vida eterna que está reservada aos que creem no Senhor Jesus, indica ainda que você não se converteu genuinamente. Indica que você ainda está convencido, mas precisa converter-se, como houve aqui em Antioquia. Um genuíno avivamento traz isso, traz conversões. Então, lá em Josias, lembrando, sua conversão indicou que ele deixou, né? Indicou, veio trazendo, sua conversão veio trazendo ações, né? Agora, aqui, como nós aprendemos o princípio em Atos, de que antes da conversão eles creram. E para encerrarmos, vamos ler em Atos 19, porque aprendemos aqui mais alguns princípios também da importância de crer, converter, e aí nós encontramos mais algumas duas coisas no mínimo aqui que aconteceram após a conversão, né? Mas primeiro veio o crer. Atos 19, versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Aqui já temos um item também importante, a confissão. Eles creem, então há uma conversão e eles começam, então agora como uma característica de quem se converteu, começa a confessar os seus pecados. Versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, o queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Nós vemos aqui agora um desapego mesmo, pessoas tirando de dentro de suas casas, tirando de suas vidas coisas que anteriormente as afastava da luz, do conhecimento de Deus genuíno, da sabedoria de Deus. E essas pessoas agora começam a renunciar. Elas não vendem aquilo que lhes causaram mal. Elas não dão de presente aquilo que lhe causou mal. Eles queimam aquilo dali, eles abrem mão daquilo dali. Tem muitas pessoas que se convertem, pegam maços de cigarro e dão para as pessoas. Tem pessoas que se convertem e tem lá na sua casa bebidas, né? Tem lá aquele bar cheio de bebidas, começa a dar bebida para os outros. Não faça isso. Se você se converteu, desapegue. Se aquilo faz mal para você, você não oferece para outra pessoa. Se você sabe que ainda que seja uma coisa que você não usa, você não dá para outra pessoa aquilo que causa pecado e aquilo que é pecado. Nós não podemos fazer isso. Esses irmãos aqui, então, uma conversão genuína indica confissão, indica que pós essa conversão vai indicar um desapego daquilo que é ruim, renúncia. E veja bem, para concluirmos, o que começou a acontecer ali, agora aqui a gente está falando do que aconteceu em Éfeso. E diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Assim, Lucas, que escreveu o livro de Atos, Lucas faz questão de dizer isso, que assim, dessa maneira, né, a palavra crescia poderosamente. Pessoas se convertendo, pessoas depois de se convertendo, tomando atitudes de confissão, tomando atitudes de renúncia, de abrir mão. É dessa maneira. E eu quero deixar essa pergunta para você que aqui está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, está fazendo esse estudo comigo. Você quer realmente que a palavra de Deus cresça e ela prevaleça? Você deseja isso? Eu tenho certeza que sim. Mas isso vai acontecer através de conversões genuínas. Convencimento não toca ninguém. Vida convertida toca outras pessoas. A mão de Deus
é com pessoas convertidas, para alcançar outras pessoas para virem a se converterem para Jesus. Ok? Nosso testemunho talvez é muito mais forte do que a nossa pregação. Em Atos 11 a pregação foi importante, mas já aqui em Atos 19 não é pregação que é importante, é a atitude agora que é importante. Ok? Que sejamos uma igreja ideal. Uma igreja ideal, como nós vimos, ela tem essa 8ª marca, a marca da conversão a Deus. Nós vimos essa marca na igreja de Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica, houve esse movimento de conversão. Na cidade de Antioquia houve esse movimento de conversão. Na cidade de Éfeso houve esse movimento de conversão. No reino de Judá, governado por Josias naquele período, houve esse movimento de conversão. E eu quero profetizar para a cidade de Teresópolis, para o estado do Rio de Janeiro, para o nosso país e para as outras nações, um movimento de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo estudo.